Só para vocês terem uma ideia, quanto mais rica, a ideia que eu tenho é essa, quanto mais rica a pessoa vivendo com HIV/AIDS, quanto mais título acadêmico ela tem, menos ela se projeta no movimento social. Ela tem o tratamento garantido, ela tem assistência, seja pública ou privada, ela fica em casa, tendo a vida dela, escondidinho, enquanto quem está fazendo o movimento de controle social, às vezes nas ONGs e no movimento de pessoas vivendo com HIV/AIDS, é quem é mais pobre. É quem, às vezes, está lutando pelo seu direito, porque tem muita gente que está em boa situação, que não assume protagonismo soropositivo. A gente precisa mudar isso. Nós precisamos de médicos soropositivos, advogados soropositivos, psicólogos soropositivos, que nos ajudem a pensar pelo conhecimento acadêmico que eles já têm, nos ajudem a amadurecer, melhorar, se fortalecer ainda mais, sabe? Nós temos que fazer a recomendação 200 da OIT ser adotada realmente como dispositivo infraconstitucional, né? Talvez na forma de lei, tem alguns juristas que dizem que não é preciso lei, porque ela já é um dispositivo, que o Brasil é signatário dentro da ONU. Ela seria auto-aplicante, mas a gente precisa, às vezes, de uma sinalização através da mediação do nosso expositor que estava aqui ontem, que é da Frente Parlamentar de HIV/AIDS. Mandar isso para ele e dizer, olha, seria muito bom se o Brasil sinalizasse isso como um projeto de lei. Ok? Antes de tudo, nós já temos uma política nacional de saúde em DST/AIDS que merece aplauso, tá? Temos que fazer isso, temos que aplaudir, com todos os problemas que envolvem, às vezes, aspectos da gestão local, e lembrando que a gente não tem que demonizar a gestão, mas a gente, às vezes, pode fazer a crítica sobre pessoas que não sabem ser gestores, e que não sabem executar verba pública. Aí é que a gente tem que fazer a discussão crítica. Mas nós temos uma política nacional de saúde muito boa. Nós queremos agora uma política nacional dentro do mundo do trabalho que olhe para a AIDS e faça mudanças no que está aí. E também a expansão dessa discussão no movimento social. Não dá para ficar só Moisés falando. Dentro da própria rede, nós temos que expandir para outras redes. Nós temos que ver um movimento social, não só de pessoas vivendo, mas um movimento social de ONGs, movimento social não relacionado à AIDS, também discutindo AIDS e trabalho, discutindo trabalho dentro do aspecto, né, da sorologia positiva. Pode passar? É isso que a gente quer, basicamente, né? Que uma pessoa vivendo com HIV/AIDS, sendo trabalhadora, ela tenha minimamente só a sensibilidade do entorno dela para que ela seja incluída, sabe? Eu acho que está na hora da gente dizer um basta à exclusão não só dos trabalhadores vivendo com HIV/AIDS especificamente, como categoria que a gente precisa clarear na nossa cabeça. É uma categoria, mas como pessoas vivendo com HIV/AIDS, a gente tem que dizer um basta ao estigma e à discriminação. Nós somos seres humanos como qualquer um, pagamos impostos, votamos como qualquer um dos senhores e senhoras, não temos mais jeito, de certa forma, é de continuarmos ou invisíveis ou sendo tratados como seres humanos menores do que os outros. Então, a gente só espera a igualdade, né? Já que a Constituição nos dá essa prerrogativa, né? E também porque os direitos humanos mandam que a gente se trate com solidariedade uns aos outros, tá bom? Muito obrigado. O próximo slide é só dos meus contatos, tá bom? Continuando, então, as apresentações, nós vamos ouvir a palestra do professor Fernando, as perspectivas de prevenção no Brasil e gás, inclusive com as explicações de todas as iniciais. Bem, bom dia a todos e todas. Eu peço que coloquem lá os slides, Fernando. O próximo, por favor, vamos já atacar o... Bem, esse é o nome da mesa, né? Eu vou aproveitar para me apresentar, como o colega pediu, né? Eu sou professor na Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em Educação. Sou também,
consultor, enfim, ou companheiro aí do Departamento de AIDS já de muitos anos para uma série de tarefas, né? O outro slide, por favor. Eu queria situar melhor, não exatamente quem eu sou, assim, no sentido, claro que é importante saber quem eu sou, mas assim, é do lugar que eu falo, porque ele estabelece uma série de semelhanças e diferenças com outras falas nessa mesa, né? Eu sou pesquisador no campo das ciências humanas, eu não sou médico, né? Eu tenho uma formação de História, Antropologia e Educação. Eu estou situado nessa área que é um cruzamento muito forte entre educação, sexualidade e gênero. Na verdade, eu coordeno atualmente a linha de pesquisa lá do programa de pós-graduação que articula as questões de sexualidade, gênero e educação. Eu tenho uma forte interlocução com essa área que se chama de antropologia do corpo e da saúde também, né? E com a história, na verdade, entendida aí como a história do corpo, história da saúde e da doença. Eu participo de mais de um grupo desse tema. Na verdade, a história da saúde e da doença é sempre a história da doença, né? A saúde é um tédio, não tem história, assim. É o que dá, o que rende mesmo é a história da doença, né? O atrativo mesmo é falar da história do que são as doenças. Mas os grupos, em geral, se chamam história da saúde e da doença, né? A saúde é sempre vista como o outro lado da doença. Na ciência política, a medicina social, tem uma série de trabalhos publicados com a Daniela Quinaut, minha colega que é da medicina social lá na URGS, e da psicologia social. Bom, eu vou tomar aqui o tema da prevenção, nos slides seguintes, muito situado nesse cruzamento aí que eu delineei no slide, que daria para ampliar, que é um cruzamento que toma a prevenção, o discurso da prevenção, a própria necessidade do prevenir-se, o virar-se para o outro e dizer tu tem que te prevenir, como algo no qual jogam questões simbólicas de ordem cultural, no qual jogam questões também que são relações de poder, no sentido assim, quem é que está autorizado a dizer para quem que o outro deve se prevenir, entende? Quem tem que se prevenir do que ou de quem, né? E que, no caso da AIDS, que é, como todos sabem, aí uma doença sexualmente transmissível, tem uma série de imbricações nos temas da moralidade, da sexualidade e do gênero. Gênero entendido aqui, de modo muito breve, entre as diferenciações que existem nessa plateia, por exemplo, basicamente entre homens e mulheres, né? As questões ligadas à sexualidade, as diferenciações que devem existir nessa plateia também, entre as diferentes orientações sexuais, né? Que isso daria uma outra discussão. O que são os homossexuais, heterossexuais, intersexos, travestis, transexuais e toda uma série de outras possibilidades de exercício desse negócio chamado sexualidade. Coincide que na sociedade em que a gente vive, como de resto numa série de sociedades ocidentais, também algumas orientais, mas não todas no mundo, coincide que a verdade sobre a sexualidade é uma mercadoria muito importante no trato social. Isso explica por que no Brasil progridem expressões do tipo assim, eu prefiro que o meu filho seja ladrão do que ele seja viado. Isso significa que para uma certa mentalidade brasileira, o crime do roubo, o crime da corrupção, a falta de ética na apropriação, por exemplo, de um objeto, se eu roubar o notebook aqui do Tanuri, ele é eticamente menos condenável do que algo situado numa outra esfera, que é a da preferência sexual. Isso não acontece por acaso, nem acontece em todas as sociedades e nem aconteceu ao longo da história na própria sociedade que nós vivemos. Não acontece do mesmo modo entre diferentes grupos sociais na sociedade brasileira, mas na verdade revela que a gente coloca a sexualidade, como diz um pesquisador conhecido, a sexualidade em geral não é o problema, é o lugar onde a gente pendura uma série de problemas e encaminha o indivíduo para aquilo, né? Então, assim, eu vou fazer uma abordagem com relação à prevenção, que privilegia esses aspectos de ordem cultural, social, de ordem política, econômica muito pouco, né, que estão vinculados às questões de poder. Mas eu reconheço que existem, e eu convivo muito bem, inclusive, com colegas ali na URGS, com apropriações que tratam a prevenção, por exemplo, de um ponto de vista mais biomédico,
de um ponto de vista psicológico também, no sentido de se virar para motivações situadas mais no terreno da individualidade, mas eu sou das ciências humanas, então, para mim, assim, em geral, a abordagem se dá por coletivos, né? Então, a questão cultural e social. O outro slide, por favor. É assim, ó, bom, eu resolvi assim, aumentar um pouco o escopo do que tinham pedido para que eu falasse, né? Não que eu vá ultrapassar aí o tempo, mas assim, o que me parece é que eu achei importante de deixar claro nesse slide 4 fontes onde existem discussões e que eu recomendaria a leitura, todas elas disponíveis online, que tratam dos temas que eu vou abordar depois. O primeiro deles é o que me foi pedido, que é o seguinte: dentro desse cenário de governança global da epidemia de AIDS, a AIDS é a primeira epidemia que a gente classifica na área aí das ciências humanas e da política como uma epidemia moderna, aquela que construiu mecanismos de regulação globais, que tem um dia mundial, outras agora têm também, que motivou a criação de uma agência das Nações Unidas que se dedica especificamente a ela. Não existe uma UNAIDS da gripe, uma UNAIDS da dengue, uma UNAIDS da tuberculose ou da fome, que são questões que podem ser tomadas como doenças ou provocativas e que são, inclusive, agravos que a humanidade enfrenta, muito mais antigos e muito mais severos em relação à mortalidade, né? E dentro dessa governança global, os países já apresentaram em 3 momentos, agora não sei se isso vai seguir, eles apresentam na Assembleia das Nações Unidas, uma Assembleia Especial dedicada à AIDS, isso também é uma inovação, as Nações Unidas não têm uma tradição de assembleias dedicadas a outras epidemias ou doenças, ou as demais assembleias podem ser sobre o tema da saúde em geral, né? Então, um documento importante que eu recomendo a leitura aí é o último, são 3 documentos que o Brasil tem, mas melhor já ler o último, que tem um acumulado dos outros, né, que é o documento que o Brasil entregou nas Nações Unidas para essa conferência especial que tratou de AIDS, né, que atende por essa sigla de UNGASI, que em inglês é mais ou menos United Nations General Assembly about SIDA. Então, assim, é alguma coisa assim. AIDS Special, assim, alguma coisa assim. Mas é uma Assembleia Especial dedicada à AIDS. O segundo documento é o seguinte: o próprio Departamento de AIDS promoveu, está ali a data, né, eu tive chance de participar, eu estou só falando de coisas que eu participei, eu estou que nem aquela personagem que é assim, eu só falo daquilo que eu tenho certeza e daquilo que eu participei. O segundo, eu estive envolvido na redação do relatório UNGASI. O segundo é que o departamento promoveu, há 2 para 3 anos atrás, um fórum online de prevenção. Uma estratégia muito interessante, com inicialmente 12 e depois 13 salas para discussão dos internautas, talvez alguém aqui tenha participado, e que foi moderada por diversos indivíduos. Eu fiquei encarregado de 4 salas, dividia essa moderação com outros colegas, né? E foi uma estratégia que permitiu uma amostragem nacional, da qual eu vou tirar alguns elementos. Também está disponível o relatório e tudo mais na página lá do programa, né? A terceira iniciativa é que o Brasil ele é conhecido no cenário internacional, não apenas é conhecido, como é uma marca importante que eu vou me deter na sequência da minha exposição, como um país que tem conseguido conjugar os esforços de resposta à AIDS no âmbito do tratamento, do cuidado, do apoio e da prevenção com direitos humanos. Isso pode parecer talvez algo fácil de fazer ou uma banalidade, mas eu hei de dizer que na história da saúde e da doença, na história das doenças, na verdade, as doenças constituem no mundo, historicamente, oportunidades políticas de tomar grupos de indivíduos e subordiná-los a outros grupos. Doença e cidadania são palavras de difícil convívio, assim. A doença foi e é vivenciada ainda na maioria das sociedades como enormes oportunidades para a retirada de direitos de determinados grupos. Isso significa que, para além das questões propriamente virológicas de uma doença ou outra, a doença tem uma imensa construção de natureza política e a ela que eu me dedico, sem nenhum prejuízo das questões médicas ou outras, mas, na verdade, nessas eu sou quase um ignorante. Eu me interesso pela AIDS enquanto um fenômeno de ordem política e cultural que eu acho dos mais interessantes. Na linha disso, eu sou docente e autor de textos desse curso promovido pela USP através do NEPAIDS, também disponível na página do NEPAIDS,
usp.br/NEPAIDS, né? Assim, ó, que é coordenado por uma professora bastante conhecida, que é a professora Vera Paiva, e que tratou de tomar